Olá, sejam bem-vindos então ao nosso PET 5, né? A nossa aí, primeira semaninha dele, que já vem trazendo um pouco sobre porcentagem. E a primeira questão, ela já vai abordando uma figura, né? E fala o seguinte: essa figura está dividida em 100 quadrinhos de tamanhos iguais. Considerando o número total de quadrinhos, a porcentagem que representa o número de quadradinhos pintados com a cor cinza corresponde a... Muito tranquila essa questão, é só para a gente representar se a gente já tem 100 quadrinhos, né? E aí, a gente sabe que esse símbolo aqui, ó, que é o de porcentagem, quer dizer o quê? Sobre 100. E ele quer que a gente represente esses quadradinhos cinza. Após a gente contar, vocês podem contar na folhinha de vocês, que nós teremos aí, ó, 40 quadradinhos de cor cinza. Então, a porcentagem será 40%. Fácil, não é? Então, essa daí foi a nossa primeira questão. Letra B. Certo? Letra B aí, de bem fácil essa questão, né? E a segunda questão, vamos partir para ela logo. Em cada quadrado, pinte a quantidade de quadrinhos em relação ao quadrado. Represente a fração representada e, em seguida, escreva essa quantidade na forma de porcentagem. Nós temos aí, então, 4 figuras, né? A primeira com 3/4, a segunda com 7/20, a terceira com 9/10 e a última 4/5, tá? E 4 quadrados também, né? Cada quadrado desse, se você for contar, eles têm 100 quadradinhos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ela quer que a gente transforme 3/4 em uma fração, tudo bem? E o que 3/4 representa numa porcentagem? Você pode fazer assim, né? Ó, 3/4 a gente pode dizer que é... A melhor forma é a gente fazer assim, ó, 3/4 de 100. Quem é esse 100 aqui? Esse 100 representa a quantidade de quadradinhos, tá? E o dia aqui, ó, é uma multiplicação. Então, a gente pode fazer, ó, 100 vezes 3, que vai dar 300, e dividir isso aqui por 4. Vamos fazer aqui a divisão. 300 dividido por 4, né? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? 7 vezes. 7 vezes 4, então, 28. Sobra 2. Posso descer o 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Menos 20, nada. Então, a gente tem o que aqui, ó? 75 quadradinhos. 3/4, então, representa 75 quadradinhos. Ou seja, 75 em 100, que é igual a 75%. Tranquilo até aqui? A segunda pede 7/20. A gente vai usar o mesmo raciocínio, tudo bem? 7/20 de 100. Então, a gente vai fazer. Olha que legal. Tá vendo que aqui tem o 0 e aqui também a gente tem 2 zeros? A gente já pode cortar aqui, ó, o que vai reduzir muito a nossa questão. E a gente já faz logo 70 vezes 10. 7 vezes 10. 7 vezes 10 é igual a 70. 70, então, a gente vai dividir por 2. 7 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 7 mesmo? 3 vezes, né? Que aqui vai dar 6. 1 baixo 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Menos 10, nada. Então, a gente tem o quê? Que 7/20 é igual a 35. 7/20 de 100, tá? É igual a 35 sobre 100, que é 35%. E o nosso próximo exemplo, ele fala o quê? 9/10. Mais uma vez, 9/10 de 100, né? Então, vamos representar aqui, ó, 9/10 de 100.
Olha que legal. Já vamos começar? A gente pode cortar esse 0 com esse 0, tá? Se o 0 fosse aqui, eu não poderia cortar o 0 do 9 com o 10, com o 100, mas eu poderia cortar com o 10, tudo bem? Então, 9 vezes 10, a gente tem o quê? 90, né? 90 dividido por 1 é igual a 90. Então, representa o quê? 90 sobre 100, ou seja, 90%. Tranquilinho essa daí, não foi? Vamos então agora para o exemplo de 4 quintos. 4 quintos de 100. Também vai ser bem fácil. 4 quintos de 100. A gente pode começar fazendo a multiplicação de 4 vezes 100, ou a gente pode começar fazendo 100 dividido por 5. Vamos fazer 4 vezes 100. 4 vezes o 100 é igual a 400, tá? Então, agora a gente vai dividir 400 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 40? Né? O 4 não dá, então vamos pegar aqui o 40. 8 vezes. 8 vezes 5, 40. Então, aqui dá 0. E baixa o 0. Se eu baixo o 0 aqui, eu também posso colocar o 0 aqui no quociente. Então, isso dá o quê? 80. 80 sobre 100, que é a mesma coisa que 80%. Tranquilo, então? Aí a gente conseguiu fazer já a nossa segunda questão. Vamos então para a terceira? A nossa terceira questão, ele pede que a gente faça uma associação, né? Ela dá 5 frações, e ela pede que a gente represente essas frações em porcentagens, tudo bem? Então, vamos aqui. A primeira fração que ela dá é 1/4, né? Então, vamos ver aqui. Como a gente vai representar em porcentagem, então a gente vai usar a nossa base 100, igual a gente fez na segunda, e fazer essas divisões, tá? Então, vamos aqui, ó. Quanto que é 1/4 de 100 pedaços, por exemplo? Então, a gente faz aqui, ó. 1/4 de 100. 100 vezes 1, 100. 100 dividido por 4, tá? Isso daqui vai dar igual a 25. Por quê? Porque 1/4 é a metade da metade. Quem que é a metade de 100? 50. E a metade de 50? 25. Então, isso daqui é a mesma coisa que 25%. Então, a gente vai colocar ela bem aqui, ó. Letra A. A letra B, ela já fala o quê? 1/5. 1/5, então, de 100. De 100, aqui, ó. 100 vezes 1, 100. Então, a gente vai fazer agora 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 é igual a 20. Ou seja, 20%. Bem aqui a letra B, ó. A letra C fala apenas 1. Essa é fácil, por quê? O 1, ele é 1 inteiro, ou seja, ele é a mesma coisa que 100%. Por que 100% é 1? Porque você tem que pensar que 100% é uma fração de 100 dividido por 100. E 100 dividido por 100 é 1, tá? Então, a gente vai colocar nosso Czinho aqui, ó. Letra D, 0,5. Aqui parece um pouco mais difícil, não é? Quer ver? Ó, vou transformar esse 0,5 aqui em uma fração. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10, tá? Eu posso simplificar, ou a gente pode fazer esse raciocínio aqui. Já que a gente já está nessa linha de raciocínio, vamos continuar com ela, tudo bem? Então, vai ser 5 décimos de 100. 100 vezes 5, opa, vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui logo, ó, esse 0 com esse 0 aqui do 10, o 100 com o 10. Então, ficou 5 vezes 10, 50. 50 dividido por 1, 50, ou seja, 50%. Mas a gente poderia ter visto desde o início que o 5 é a metade de 10, logo ele seria a metade de 100. Então, ele seria 50% aqui, ó. Letra D. 0,1, vamos fazer a mesma coisa, vamos transformar ele em porcentagem, em um número, uma fração. Então, vai ser 1 décimo. Então, vamos fazer o quê? 1 décimo de
100. 100 vezes 1, 100. 100 dividido por 10, então. 100 dividido por 10, isso vai ser igual a 10, ou seja, 10%. Letra E. Bem aqui. E só sobrou 1% aqui na nossa letra F, né? Mas vamos fazer ela aqui, ó, rapidinho. Transformando isso aqui em fração, a gente tem 1 sobre 100. Tudo bem? Que é 1 centésimo, né? Então, 1 centésimo vezes 100. 100 vezes 1, 100. 100 dividido por 100. Isso aqui vai ser igual a 1, 1%. Tá? Tranquilo, então? Entenderam? Podemos, então, passar para a nossa quarta questão. Quarta questão, ela traz aí um texto para a gente bem interessante, né? Ela fala o seguinte: a malária é uma doença que atinge países de clima tropical. É transmitida por um mosquito parecido com o pernilongo, que pica as pessoas, principalmente ao anoitecer. Um estudo publicado no ano de 2012 mostrou que os casos de malária caíram mais de 40% nas Américas entre os anos de 2000 e 2010, de 1,8 milhões para 669 mil, e aconteceram 133 mortes em 2008, o que representa uma redução de mais de 60% com relação aos dados de 8 anos atrás. Então, em relação aos dados do texto, constata-se que essa daí a gente vai precisar voltar no texto e fazer algumas análises, tudo bem? Vamos ver o seguinte, então. A letra A fala o seguinte aqui: a cada 100 pessoas, 40 contraíram malária entre os anos de 2000 e 2010. Vamos ver aqui, ó. Se ele fala lá no texto que um estudo publicado em 2012 mostrou que os casos de malária caíram mais de 40% entre os anos de 2000 e 2010. E a pergunta, ela fala que 40%, né, contraiu malária, e é totalmente o contrário, não teve esse aumento, foi uma redução. Então, por esse motivo, a letra A está errada, tá? Na letra B, ela fala o seguinte: a quantidade de mortes causadas pela malária no ano de 2000 foi inferior à de 2018. Gente, ele fala aqui bem claro, ó. Entre os anos de 2000 e 2010, de 1,8 milhão para 609 mil. E aconteceram 133 mortes em 2018, o que representa uma redução. E a letra B está falando que 2000 foi inferior a 2018. Não, 2018 é que foi inferior a 2000, tá? Tá ao contrário, então. Também está errado. A letra C fala o seguinte: o número de casos de malária ocorridos em 2010 é maior do que os registrados no ano de 2000? Não, a gente está vendo aí cada vez mais que a malária está diminuindo a cada ano que passa. Então, nem vou comentar essa questão. Agora a letra B, né? Dos 669 mil casos do ano de 2010, corresponde a mais de 50% dos casos registrados no ano de 2000? Olha, corresponde a mais, mas isso não quer dizer que ela está aumentando não, tá? Porque ele fala, ó, que houve uma redução de 1,18 milhões para 669 mil. 669 mil ainda é mais do que 50% de 1,18 milhões, né? 1,18 milhões, tá? Então, por esse motivo, é a nossa letra D. Fechou, então, essa questão? Podem marcar aí a letra D, tá? A quinta questão também é mais uma questão de interpretação, né? Ela fala o seguinte: o pré-sal é uma porção do subsolo que se encontra sobre uma camada de sal situada alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve, que é o de melhor qualidade que produz petróleo mais fino.
No dia 5 de agosto de 2009, o jornal Folha de São Paulo publicou a notícia sobre as intenções do governo brasileiro a respeito do petróleo produzido a partir do pré-sal. E a publicação foi a seguinte: o governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. 80% do petróleo do pré-sal. Quer dizer o quê? Que se produzir 10 litros de petróleo, o governo vai ficar com 8, né? Aí houveram discussão entre algumas pessoas, 4 pessoas, e cada um teve o seu posicionamento a respeito dessa interpretação da matéria. O Mário falou o seguinte: a cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros? Perfeito. Essa é a opção. Não precisa nem a gente discutir as outras. Por quê? Por exemplo, o Tiago falou assim: o governo irá requisitar o petróleo produzido a partir do pré-sal de 80 a 80 litros? Não. Ele falou 80%, ele não definiu quantos litros que iria produzir, né? Ele não fala nenhuma dessas informações no enunciado do texto. Então, foi a nossa letra A, o Mário. Tudo bem? E a nossa sexta e última questão, ela é bem simples. Ela só fala o seguinte: representando 2,5% em forma de fração, obtém-se... Bem tranquila essa questão para a gente finalizar aí essa semaninha do PET, né? Então, a gente tem o que aqui? 2,5% em forma de fração. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, 2,5, certo? Dividido por 100. Mas o 2,5, ele pode ser reescrito. Esse 100 aqui, ele é justamente o da porcentagem, tá? Então, a gente vai reescrever aqui o 2,5 como 25 sobre 10, que divide o 100. Para quem não lembra, como que a gente faz aqui uma divisão de fração? A gente mantém a primeira fração, que é 25 décimos, e inverte a segunda. Ah, mas não tem nada aqui. Tem, 100 é a mesma coisa que 100 sobre 1. Então, a gente inverte aqui, ó, multiplicando, e fica 1 sobre 100. Tranquilo? E agora a gente multiplica 25 vezes 1, 25, e 10 vezes 100 a gente tem 1000. Ah, não tem essa opção não. Então, a gente precisa simplificar. Vamos simplificar, então, aqui, ó, o 25 e o 1000. Dá pra gente simplificar por 5, né? Ou a gente pode direto fazendo uma simplificação aí, né? Por 25. E o que é mesmo simplificar? É quando a gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu vou simplificar aqui, ó, por 25. 25 dividido por 25 dá 1. E 1000 dividido por 25 vai dar 40. Então, é a nossa questão, nossa letrinha A, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para acompanhar as próximas semanas. Deixa suas dúvidas, deixa seus comentários e até mais.